Vou fazer uma breve introdução e daqui a pouco o Padre Rubens fala que ele é o grande protagonista desta noite. Mas ele me pediu que dissesse algumas palavras sobre a solenidade de hoje e sobre as leituras que nós acabamos de escutar. Celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é celebrarmos a última solenidade do ano litúrgico. Nas leituras que acabamos de escutar, a palavra rei, reinado, trono, aparece quase que uma forma de repetição. E todas essas palavras se voltam e tendem para nos apresentar quem é o verdadeiro rei da nossa vida e o verdadeiro reinado que nós somos convidados e convidadas a construir. Essa solenidade, ela foi proposta no ano de 1925 pelo Papa Pio XI, no meio de tantas confusões que aconteciam no mundo, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Cada nação, cada reinado, cada império querendo ser maior do que o outro. E o Papa Pio XI diz: opa, cuidado. Jesus Cristo é quem deve ser o Rei do Universo, o Rei da nossa vida. E daí percebemos justamente o caráter das leituras de hoje que nos apontam e nos mostram a beleza que é Jesus Cristo ser o Rei do Universo. Da primeira leitura da profecia de Daniel, percebemos justamente que daquele que é visto pelo profeta é dado um poder que é eterno. Todos os poderes terrenos, eles são passageiros. Eu queria fazer-lhe só uma comparação e uma ilustração. Isso obviamente acontece lá em Moreno, em São Sebastião, não é nem na Imaculada, viu, Padre Rubens? É só em São Sebastião. Muitas vezes, quando estamos em algum grupo de nossa paróquia, ou estamos em alguma comunidade, somos convidados pelo pároco, por exemplo, a assumirmos um cargo de coordenação de um grupo, de uma capela, de uma comunidade. E esse serviço, obviamente, é para ser de doação. Mas quantas vezes a gente acha que esse cargo ou que esse serviço ele é eterno? Ou muitas vezes, quantas pessoas que ao assumir um desses cargos engolem de fato um rei na barriga e acham que isso é uma coisa que vai ser para sempre? O profeta Daniel nos ensina: o seu poder ele é eterno, e o único poder que é eterno deve ser o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele é aquele rei que se veste de majestade, como repetimos no Salmo. Ele é aquele rei que se veste com uma majestade cujo reinado é completamente diferente dos reinados do mundo e dos reinados que se esperavam. Todos aqueles judeus que esperavam o Messias esperavam justamente um reinado magnífico de poderes, quando o reinado de Jesus ele vai totalmente contra a lógica do mundo. E nós somos chamados a refletir e a contemplar o modo que Jesus reina. Sua coroa não é uma coroa de ouro e pedras preciosas, mas é uma coroa de espinhos. O seu cetro de ouro, na verdade, é uma cana seca. Os seus súditos, na verdade, foram aqueles que zombavam dele. E, na verdade, como é o reinado de Jesus? Do evangelho que nós escutamos que por 2 vezes Pilatos interroga Jesus: tu és o rei dos judeus? Então tu és rei. E é interessante como Jesus interpela Pilatos dizendo: meu reinado não é deste mundo. E nós somos chamados a refletir sobre o reinado de Jesus. Como nós estamos dando seguimento ao reinado de Jesus? Ou mais ainda, será que nós já despertamos para o modelo de reinado de Jesus? Será que nós despertamos para que nós estamos caminhando? Terminar o ano litúrgico com essa solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, deve nos chamar a atenção
para aquilo que Paulo vai dizer em uma de suas cartas: para mim é reservada a coroa da vitória imperecível, e essa coroa nós conquistamos onde? No céu. Toda a nossa caminhada serve para que um dia nós tenhamos uma coroa, assim como aquele Rei dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso modo de viver e de caminhar com Jesus deve, com certeza, ser cada vez mais do modo de Jesus Cristo ser Rei. E como é o modo de Jesus Cristo ser Rei? Sempre servindo, sempre se doando, sempre se entregando em favor dos outros, não querendo jamais ser o maior, não querendo jamais ter o destaque, não querendo jamais ter as glórias. É dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente deve compreender a solenidade de hoje, para que dessa forma possamos nós também, um dia, recebermos a coroa reservada para cada um de nós. É dessa forma que, assim como reza a oração eucarística quinta, nós seremos convidados e convidadas a construirmos o reino dele, mas que também é um reino nosso. E é dessa forma, quando nós construímos o reino dele, que também é nosso, que nós nos colocamos a serviço de Jesus, que nós nos colocamos a serviço deste reinado dele. E hoje também estamos celebrando o dia do leigo e da leiga, homens e mulheres que são autênticos e verdadeiros construtores do reino de Jesus. E Padre Rubens, que por aqui passou longos anos, vai nos dar um pouco de sua experiência e do seu testemunho de como é essa construção do reino de Deus e como nós cada vez mais somos chamados a colocar em prática o reinado de Jesus em nosso meio. Eu combinei com o Arthur, ele falar um pouquinho, muito bonita a pregação, sobre a mensagem do Evangelho de hoje, da Palavra de Deus. E eu ficaria mais na parte de rever um pouco a caminhada que eu fiz aqui durante esse tempo, esses 30 anos, relembrando algumas coisas, porque é muito importante também a gente relembrar. E eu vou começar, antes de cantar a música, que eu vou cantar bastante, né, aqui na celebração, eu vou começar com um pequeno soneto que eu fiz, é uma pequena soneto para lembrar exatamente o quanto é importante lembrar, recordar as coisas boas também da vida. Gratidão é um dom que deve sempre ser lembrada. Pois, se tivermos cuidado, a gratidão ficará ultrapassada. Tantas coisas na vida que devemos guardar bem na memória, para não cair no esquecimento e ser apenas uma passagem na história. Hoje quero agradecer da minha vida 3 Marias: Livramento, Impossíveis e Conceição, que estão sempre a nos proteger e assim levar a vida com alegria. Do Livramento, o primeiro amor, que está bem guardado no meu coração, que faz acreditar no impossível e receber tantas graças para viver com gratidão. Eu vou começar cantando a música Navegar, para lembrar o quanto é importante a gente navegar na mensagem de Deus, que é a palavra realmente que nos convida a estar com o ouvido bem atento para aquilo que Deus nos pede para viver melhor a nossa fé. Quero lembrar que está me acompanhando é o grupo Nossa Senhora dos Impossíveis, Neco, Jailton, Daniele e Socorro. Zezinha hoje não veio. A palavra do Senhor me inquietou,
deixou marca no coração, me enfeitiçou, e assim não pude resistir. Envolveu-me, tomou conta de mim. Navegar, 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 nos caminhos do Senhor. Navegar, 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 nos caminhos do Senhor. Nela encontro motivos para viver, sua força me leva a bendizer as maravilhas de toda a criação, a beleza de sermos irmãos. Navegar, 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 nos caminhos do Senhor. Navegar, 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 nos caminhos do Senhor. Sua mensagem nos liberta do sofrer, é perfume que cheira pra valer, conforta, nos faz renascer, santifica para o novo viver. Navegar, 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 nos caminhos do Senhor. Laia, laia. Navegar, 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 laia, laia. Nos caminhos do Senhor. Para não esquecer alguns detalhes, eu fiz um resumo assim, para lembrar alguns fatos importantes. Porque quando a gente vai chegando na melhor idade, como diz os detalhes, Vilma está ali que sempre dizia isto, né? A gente pode esquecer algumas coisas. Em 1985, eu fui ordenado por Dom Helder Câmara e estava marcado para ir assumir uma paróquia na Estância, Santa Luzia. Até foi olhar, era o padre Humberto Plume, que era na época era responsável. Está tudo certo. Mas, de repente, os planos mudaram. O padre Bruno Bibolé, que era o coordenador pastoral na época, ele pediu que eu fizesse essa mudança, viesse para a Vitória de Santo Antão, assumir a paróquia do Livramento, com mais 2 padres, Marcílio e Arnaldo, que se ordenaram exatamente comigo em junho de 1985. Mas como Marcílio e Arnaldo, eles eram assim muito ligados à CR, que era a animação dos cristãos meio rural, viajavam muito. Aí o padre Bruno disse, seria importante que eu ficasse mais, você mais no centro da paróquia, para dar uma atenção maior pastoral. Certamente, eles tinham essa função. Então, vim para a Vitória de Santo Antão e assumi no dia 28 de junho de 1985.
Naquela época, só tinha 2 paróquias em Vitória. Hoje, são 7, né? 7 paróquias. Mas naquela só vinha Livramento e Santo Antão. E aqui, quando cheguei, eu fiquei realmente admirado com o tamanho da paróquia. Era muito grande. Se a gente for lembrar hoje, das 7 paróquias que existem aqui em Vitória, praticamente só não Água Branca, que pertencia ao Livramento. Nossa Senhora Aparecida, somente a matriz, que pertencia a Santo Antão. Mas todas as outras comunidades eram o Livramento. Como então dar assistência a uma paróquia muito grande? Então veio aquela ideia, na primeira assembleia, de fazer realmente assim uma formação dos leigos, ou seja, para dar uma assistência maior aos leigos, já que a gente não podia assumir tanto, porque realmente não podia assumir tantas missas nas comunidades. Mas aqui eu queria destacar uma pessoa que ajudou bastante, tanto a mim, o padre Marcílio, o Arnaldo, o padre Renato, pessoa maravilhosa, extraordinária. E eu lembro dele realmente com grande carinho. Ele sempre demonstrava um acolhimento, particularmente, sempre, para mim, era um grande conselheiro. Alguns fatazinhos eu sempre recorria a ele para que tivesse assim a conversa, ele orientava muito bem, apesar de ser assim, uma pessoa que era muito aqui determinada em alguns assuntos, mas o padre Renato era uma pessoa extraordinária. Então, diante do desafio de assumir uma paróquia muito grande, substituiu o padre Oscar, que tinha passado aqui 9 anos, e estava retornando para Fortaleza, era algo assim para nós que poderíamos enfrentar. A início enfrentamos assim, fizemos 3 regiões pastorais aqui na nossa paróquia, 3 eixos, né? Uma parte de Pirituba, outra parte do Mocotó e a parte mais central. E a gente viu que era importante assim, investir nos leigos, a formação do leigo. Primeiro, a questão da organização das comunidades. É preciso porque havia uma centralização muito grande na matriz e dá uma assistência maior às comunidades. Assistência no lado de catequese, no lado também das celebrações da liturgia da palavra, e especialmente também nas missas. Então, a organização e os conselhos comunitários. Então, a gente investiu muito nesse conselho comunitário para que cada comunidade tivesse esse conselho comunitário. Também, além da organização, na primeira assembleia que houve, nós procuramos também ver a questão da formação, acompanhamento dos leigos, a escola da fé, que hoje ainda muitas pessoas que participaram da escola da fé são pessoas realmente que procuram viver essa fé, transmitir ao próximo assim, de uma forma de grande conhecimento, né? Inclusive, Rauriette, uma das que era professora na época, José Nilton está ali também, criou muitos leigos que assumiram comprometidos também na causa da evangelização. Então, a formação dos agentes da pastoral foi importante também nessa dimensão. E a terceira era a missão, o acompanhamento das pastorais, as jornadas missionárias, que é onde nós procurávamos também levar uma missão às pessoas de responsabilidade no compromisso, porque a igreja, por natureza, ela seria missionária. Porque o padre, ele está para escutar, está para, digamos assim, ser o gestor, mas não ser o centralizador de tudo, exatamente para ele ter esse sentimento de animador da comunidade. Eu sempre tive essa clareza, exatamente na minha missão, para procurar realmente ouvir o que as pessoas necessitam, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a maioria das pessoas deseja outra. Então a gente tem que abrir mão de certas coisas para fazer a vontade também das pessoas. Então, da comunidade para organizar.
Por isso que essas três missões, a organização, a formação e a missão, foram também tão importantes no trabalho de evangelização. Eu queria oferecer a música agora, Missão, A Vida é Missão, a seu Antônio que está ali, o grande missionário, e tantas outras pessoas, Val, tantas equipes que trabalharam nesse lado missionário. Todas as pessoas realmente que se entregam à missão. Então vou cantar a música Vida é Missão para lembrar o quanto é importante o chamado, como leigo, assumir esta missão onde estivermos. Até o Papa Francisco dizia: não existe dentro da sociedade lugar onde a igreja não possa participar, estar ou ter uma presença. Em todo lugar, o leigo é chamado a ser presença da igreja, seja na cultura, na política, seja na educação, seja no trabalho, enfim, em todo lugar somos chamados realmente a ser a presença fiel do amor de Cristo entre os irmãos e irmãs. Cantemos. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. O Senhor me chama, eis aqui, Senhor, vou me dedicar com fé e com amor. O Senhor me chama, dizer sim, vou retribuir seu amor por mim. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. a vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. O Senhor me chama, quero lhe seguir, ao povo sofrido, quero bem servir. O Senhor me chama para partir o pão, sendo solidário, vivendo a comunhão. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. O Senhor me chama na comunidade, junto com os irmãos, viver a caridade. O Senhor me chama a ser na família o evangelho vivo que a paz irradia. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. A vida é missão, a vida é missão, dê sabor à vida com amor e doação. Também eu queria destacar, nesse período em que estive aqui, a figura de uma pessoa realmente que ajudou bastante. Acho que você se lembra, o diácono Egnício. De fato, ele foi uma pessoa que se dedicou muito aqui à nossa paróquia, de modo também especial, não só em Maués, mas aqui na nossa paróquia. O único defeito que ele tinha era falar demais. Eu dizia, olha, Egnício, de vez em quando, olha, você fala de menos no batizado, nas celebrações, mas ele realmente não se continha, falava bastante, né? E quando o padre Marcílio foi para Pombos, também o padre Arnaldo deixou o ministério, aí eu fiquei praticamente sozinho. No entanto, eu sempre recorri a outros padres para ajudar aqui na paróquia.
Não sei se você se lembra de alguns padres que me ajudaram bastante, além de Padre Fernando. Padre Fernando foi muito tempo, né? Uns 8 anos, 9 anos. Mas, de vez em quando, chamava, principalmente os oblatos. Alguém se lembra de algum padre que me ajudava? Padre Luiz, já ajudou muito. Padre Jancote, que agora é bispo também, me ajudou bastante. Padre Marcos. Padre Rogério, que era Jussaral, também bastante. Até o Padre Arlindo, que agora está lá em Tamandaré, ele me ajudava. De vez em quando eu chamava. Tu lembra que ele vinha aqui de vez em quando? Padre Arlindo também. E outros padres que estiveram aqui presentes ajudando, porque realmente a paróquia era muito grande. E, de fato, a presença dos leigos foi muito valiosa. Tanto é que foram geradas tantas paróquias e tantas pessoas que se dedicaram, de fato, dentro da vida da comunidade e se esforçaram para que isto acontecesse. Maués, Amparo, Pirituba pertence à nossa paróquia. Muitas coisas também foram feitas nesse período, com a ajuda de todos vocês, né? Muitas foram construídas, né? O mezanino, a torre da igreja que não tinha, ao lado aqui, esse salão, com a ajuda de todos, muitas capelas também foram construídas. Mas aí o padre não faz só, ele tem sempre que ajudar a comunidade. Se a comunidade não ajuda, o padre só fica na boa intenção. E eu podia terminar dizendo, ter ficado muito tempo aqui, teve algumas vantagens. Quais seriam? Criar laços e vínculo com as pessoas, né? Porque a gente conhece muito mais, passando mais tempo, a gente conhece muito mais as pessoas, inclusive qualquer lugar que eu chego aqui em Vitória, né? É natural, a pessoa diz, você fez batizado, meu filho, minha filha me casou. Então, isso assim, umas coisas que realmente, de fato, cria bastante laços e vínculo com as pessoas. Eu, particularmente, acho que 6 anos é muito pouco, viu? Muito pouco, né? No mínimo deviam ser uns 10 anos. E eu queria somente uma palavra assim, de agradecer de coração, todo esse tempo que eu fiquei aqui em Vitória, as pessoas aqui que eu conheci, que realmente estão, eu acho que 90% daqui da igreja estiveram participando durante esse período e ainda continuam fiéis. Então que vocês continuem na sua missão e reze exatamente por meu sacerdócio e também por todos os padres que assim encontram. E que Nossa Senhora do Livramento mostre sempre a sua graça e seu amor em nosso coração, para sermos fortes na nossa caminhada. E a palavra exatamente é gratidão por tanto tempo passado aqui e procurar também colocar os dons a serviço do reino de Deus, principalmente o dom de compor música. E acredito que desse período aqui foi muito importante para que isto acontecesse. Mesmo quando saía para fazer algum evangeliza show, mas também contava que a comunidade sempre apoiou e incentivou para que seguisse esse caminho, porque a música ajuda muito no trabalho da evangelização. E eu vou encerrar cantando outra música para lembrar a importância da amizade, do vínculo e do laço. A música se chama Canção da Amizade. É uma música que nem gravei ainda oficialmente, a Canção da Amizade. Como é bom te abraçar, ter você como amigo e viver a cativar, ter você sempre comigo, tua presença de amizade faz tão bem ao coração. Saber contar contigo traz alegria e emoção. Amigo é coisa preciosa que temos de cuidar.
amigo, é joia valiosa que temos de conservar. Amigo, é coisa preciosa que temos de cuidar. Amigo, é joia valiosa que temos de conservar. Um abraço, aperto de mão é sinal que és importante, bem mais que simples irmão, faz a vida aconchegante. Amigos são como flores que a vida planta na gente, mesmo bem distantes, no coração estão presentes. Amigo, é coisa preciosa que temos de cuidar. Amigo, é joia valiosa que temos de conservar. Amigo, é coisa preciosa que temos de cuidar. Amigo, é joia valiosa que temos de conservar. Amigo, é coisa preciosa que temos de cuidar. Amigo, é coisa preciosa que temos de conservar. Amigo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.